Irmãos, ontem à noite nós estávamos lá no acampamento, daí quando é um pouco assim tarde da noite, não sou muito bom de conversa não, sou do tipo que dorme cedo, e talvez eu seja um velho precoce nesse sentido, porque eu vejo jovens com pique, e alguns deles eles ficam até tendo comunhão até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e eu confesso que eu não tenho esse pique todo não. Mas ontem lá no acampamento eu ouvi o João falando com outro João, e você estava falando algo sobre Filemon, não é isso? De nunca ter ouvido uma pregação sobre o livro de Filemon, ou só ouvido alguma coisa assim, não era isso? E daí também o Senhor permitiu hoje conversar um pouco com o André a respeito de Onésimo. Estava orando, ainda não tinha muita clareza do que compartilhar, e o Senhor permitiu que compartilhasse sobre esse tema, salvação de Onésimo. E eu queria convidar os irmãos então para nós lermos juntos Filemon. Filemon está no Novo Testamento, é um livro antes de Hebreus. Livro antes de Hebreus. Se fosse Ezequias, ele diria que está entre Gênesis e Apocalipse, né, Ezequias? Filemon é uma carta de Paulo para uma pessoa, para um irmão chamado Filemon. E ele tem um capítulo só, são 25 versículos. Eu gostaria de ler para os irmãos, tá bom? Gostaria que os irmãos acompanhassem aí na Bíblia dos irmãos. Paulo, eu estava falando do João, eu vi o João conversando com o João, mas eu não tive força para... Eu queria falar algo, mas eu não tive força para participar da conversa. Então vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo Jesus para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser
de livre vontade. Pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois eu espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, abençoa esse tempo de comunhão da palavra. Senhor, ministra aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a te ver em cada um desses versículos. Ajuda-nos a tocar no teu amor, ó Pai. Ajuda-nos a tocar, Senhor Jesus, na tua bondade, na tua disposição em pagar as nossas dívidas. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a ver a tua obra redentora aqui. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar, a considerar a tua salvação nas nossas vidas. Ajuda-nos a perceber também, a lembrarmos, a considerarmos qual era a nossa condição e o que é que o Senhor fez por nós, o que é que o Senhor fez nas nossas vidas. Ah, Senhor, nós queremos exultar na nossa salvação. Amém. Senhor Jesus, abençoa esse tempo de comunhão na palavra. Amém. Espírito Santo, esteja iluminando. Senhor, mesmo as palavras da Bíblia, Espírito, sem o teu agir, sem o teu iluminar, sem a tua presença, Senhor, ainda nós vamos carecer de vida, Senhor. Vivifica a tua palavra para nós. Faz brilhar, Senhor, nos nossos corações. Dá-nos entendimento espiritual. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Então, irmãos, que nós acabamos de ler aqui é uma carta do apóstolo Paulo para Filemon. E no início nós lemos aí Paulo dizendo que ele está escrevendo para o amado Filemon. Ele está dizendo que Filemon é um colaborador dele. Ele era alguém que servia na igreja em Colossos. E dá para entender no próprio texto aí, no versículo 2, que a igreja se reunia na casa dele. Então esse irmão provavelmente ele era um irmão de posses, pelo contexto que a gente vai considerar aqui. E os irmãos ali na cidade de Colossos se reuniam na casa dele. E o contexto dessa carta, Paulo está escrevendo essa carta para Filemon, porque Paulo conheceu Onésimo. E quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemon, que tinha fugido. Quando fala de escravo, a gente precisa entender que quando fala de escravidão, ali nesse contexto dos judeus, é diferente da escravidão que nós aprendemos aqui no Brasil. Então, como é que alguém se tornava escravo?
principalmente por causa de dívidas, ou porque não podia pagar tudo, então acabava se tornando escravo. E nesse texto que nós lemos, Paulo está dizendo para Filemon que ele conheceu Onésimo e que Onésimo se tornou filho dele no Senhor. E no versículos 9 e 10 dá a entender, Paulo, quando ele fala que ele era prisioneiro de Jesus, é porque ele estava preso, e provavelmente era quando ele estava preso em Roma. Ele evangelizou Onésimo, Onésimo creu no Senhor, se converteu, e agora ele está influenciando. O apóstolo Paulo, ele considera que o adequado, o correto, é que Onésimo ele volte para a casa do seu Senhor. E Paulo está intercedendo por Onésimo. Ele está escrevendo essa carta para Filemon, pedindo para que Filemon receba Onésimo de volta. E quando Paulo faz esse apelo para Filemon, olha que coisa maravilhosa. Paulo, ele está dizendo aqui no versículo 5, no 4 e no 5, Paulo está dizendo que ele sempre lembra dos irmãos ali, lembra de Filemon nas suas orações, e ele diz que está ciente do amor de Filemon e da fé que ele tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. No versículo 9, ele solicita em nome do amor. É interessante, irmãos, porque aqui nessa carta nós temos uma figura do plano de salvação muito boa. Filemon aqui, nós podemos dizer que ele representa o Pai, Deus Pai. E Paulo, que está intercedendo por Onésimo, representa Cristo Jesus. Nós vimos nesse acampamento, né, que Cristo, o que ele está exercendo? Qual que é o ministério de Cristo hoje? É um ministério intercessório junto ao Pai. E Onésimo representa o homem pecador. Onésimo representa todos nós. E Paulo aqui, então, ele está rogando a Filemon para que ele possa perdoar Onésimo e receber Onésimo novamente, e ele está apelando ao amor de Filemon. O nome Filemon, sabe qual que é, irmão? Eu achei muito bom, significa alguém que beija. Alguém que beija. Nós, nesse acampamento, nós vimos na palavra hoje que Samuel, quando ele ungiu Saul, e essa unção diz respeito a nós recebermos o Espírito Santo, ele também beijou Saul. Então, Filemon é alguém amado, o pai é alguém amado, o pai é alguém que beija. Nós vimos nos versículos de Cântico dos Cânticos, nós lemos hoje, né? Eu queria ler para os irmãos na NVI, a Lídia, ela ficou pedindo, leia aqui, nessa versão. Daí está na versão, na NVI está assim, Cântico dos Cânticos, a partir do versículo 2. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho, a fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado, não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. Então aqui a amada, ela deseja ser beijada pelo amado. E o pai, aqui na epístola de Filemon, representado por Filemon, ele é alguém que beija, ele é amado. Então Paulo está rogando a Filemon pelo amor, em nome do amor. E
Continuando, queria agora mostrar aqui para os irmãos. Então esses são os personagens da história, certo? Falando um pouco mais de Onésimo, ele era um escravo, ele fugiu da casa de Filemon. Eu já falei para os irmãos que ele conheceu Paulo provavelmente na prisão em Roma, ele foi evangelizado, provavelmente batizado, e essa história deles, a história de Onésimo se assemelha bastante à nossa história. Então nós temos aqui uma lição de perdão e de restauração entre o pecador e Deus. Então isso aqui eu já falei para os irmãos. Paulo representa Jesus Cristo, Filemon representa Deus Pai e Onésimo representa todos nós. Tem 5 pontos aqui que nós podemos considerar nessa passagem. Primeiro, a situação de Onésimo. Onésimo, ele tinha uma situação de pecador. Ele fugiu do seu Senhor, e a lei ela era bastante rígida quanto a isso. E dá para entender também, deixa eu ver aqui, no versículo 18 e 19, os estudiosos da Bíblia dizem que existe uma possibilidade de Onésimo, quando fugiu, ter ainda roubado Filemon. Porque Paulo diz assim nos versículos 18 e 19: e se algum dano te fez ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Então, além do prejuízo de ter ficado sem um escravo, talvez ele ainda tivesse roubado. Mas mesmo assim, mesmo se ele não tivesse roubado, só o fato dele ter fugido, isso dava direito a Filemon, se Onésimo aparecesse lá, se ele encontrasse, se o Senhor encontrasse o seu escravo fugitivo, ele tinha direito até mesmo de matar o seu escravo. E o exército romano também, se encontrasse, poderia ser tratado com bastante rigor. Então, Onésimo, ele era alguém digno de morte. O Paulo diz ainda no versículo 11 para Filemon, fala que em outro tempo, Onésimo foi inútil. Quero só enfatizar essa parte inicial do versículo nesse momento. Mas e nós? E quanto a nós, irmãos? E quanto a mim? E quanto a você? Olha o que a Bíblia fala a respeito da nossa condição, da condição de todo homem. Em Romanos 3, 23, os irmãos conseguem enxergar aqui? Vamos ler juntos? Porque todos e destituídos estão da glória de Deus. Não valeu, vamos ler de novo, começa aqui, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só alguns pecaram? Todos pecaram. E aqui fala que todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a situação de todo homem. E porque pecamos, qual que é o salário do pecado? Vamos ler juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz isso, que o salário do pecado é a morte. Todo homem pecador, ele tem como condenação, qual que é a condenação para o pecado? Morte. Nós somos pecadores? Irmãos, como nós pecamos. Nem os 10 mandamentos nós conseguimos guardar. Mentimos. E quem mente, o que merece? Não vou falar o que merece. Qual que é a condenação de quem mente? Qual que é a condenação para o pecado? Morte. Talvez você fale, eu não roubo, eu não mato ninguém. Você fala mal da vida de outras pessoas?
E falar mal da vida de outras pessoas é pecado? E quando eu falo mal, o que é que eu merecia? Morte. Tem tantas coisas que nós transgredimos da lei de Deus, e a condenação que todos nós merecíamos é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, Onésimo, ele era alguém digno de morte. Ele merecia, ele estava sujeito a essa condenação, assim como todos nós. Irmãos, eu receio que às vezes nós banalizamos isso. Eu não sei se nós temos uma consciência tão forte. Como o irmão já compartilhou algumas vezes, nós vamos precisar contemplar o inferno algumas vezes mesmo, para dar glórias ao Senhor pelo fato de Ele ter nos salvado da morte. Você fica impressionado com isso? Por saber que nós merecíamos a condenação eterna, mas nós estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor Jesus, é por causa da graça do Senhor Jesus, é por causa do perdão de Deus, que nós que o nosso destino não é mais a condenação, não é mais o lago de fogo. O destino de todo homem pecador, de todo homem que não recebeu o perdão de Deus, é morte. E isso é muito sério, muito sério. Vamos avançar. Romanos 3,10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Outra lição, Onésimo, ele fugiu do seu Senhor. Irmãos, no passado, quantos aqui fugiam? Tem alguém aqui que fugia de cristão? Fugia. Tem alguém que quer contar um pouco o que fazia, como que era a experiência? Desses que levantou a mão. Como é que você fugia, Ovani? Os outros convidavam eu para ir no culto, né? Eu falava assim, por que tudo foi? Mas no meu íntimo, era só uma desculpa. Era só uma desculpa, eu não vou lá. Então, às vezes, batia na porta da minha casa, recebia. Eu não desprezava o cristão, sabe? É isso aí. Pecado. Mas, graças ao Senhor, é absurdo. Pode falar. Hoje eu vamos. O casal aqui em casa, delegado, guarda-vital, a gente era católico, né? Eu detestava tanto aquilo, fazia o que eu conhecia para a pessoa ir embora logo. Eu jogava sal atrás da porta, que negócio de ponta cabeça. Era para eles irem embora logo, eu não suportava. Olha só. Pois é. Já mexeu. Pode falar. Eu, quando o irmão do sangue, a gente de fora da casa, chegava no portão da minha casa na época, 22 anos atrás, chegava clamando pelo nome do Senhor, eu e minha esposa falava assim pro outro: está bem mesmo. Tudo tem seu tempo. A misericórdia do Senhor, o Senhor usa e quer. Quando chegava, o nosso homem natural via o poder que Deus queria, que Deus tem, o favor de Deus. Amém. Quando veio para esse mundo marido, na nossa mente já veio, mas ele queria. Na verdade, no lançamento é o próprio marido, mas na verdade, o que dá vida é o próprio Senhor. É isso mesmo. Mas ele não parava, pela misericórdia do Senhor, nos teu estatuto. Amém. Amém. Aí na época, a gente
tem sede e fome da palavra, começa a perguntar mais isso. Aí, naquela época, o irmão Zaga em casa, ele perguntava, né? Isso é muito bom. Tem que ver a realidade da palavra. Tem muitos que às vezes se reúnem, mas não tem a realidade da palavra. A palavra não pode. Eu, para mim mesmo, se deu 10 de manhã, graças ao Senhor que está se reunindo. O Senhor me mostrou. Senhor Jesus. E nós éramos sempre mesmo. O Senhor está aprendendo mais. Aleluia. Senhor Jesus. Eu dizia, já E vamos refletir sobre isso, porque quando nós fugíamos aí cristãos, na verdade nós estávamos fugindo de quem? De Deus mesmo, do Senhor. Eu vi alguém dizer que estava na casa de alguns parentes, daí esse irmão teria dito algo assim, que ia pegar a Bíblia para explicar algo, tinha pessoas na sala, só que a hora que voltou com a Bíblia, cadê? Cadê as pessoas? Saiu tudo. Olha só. E na soberania do Senhor, na soberania de Deus, olha que coisa maravilhosa, Onésimo, ele tinha fugido da casa de um cristão, mas o Senhor o achou, quando ele fugia, graças ao Senhor por isso. E outra lição aqui, Paulo, ele intercedeu pelo escravo. E da mesma forma, Jesus Cristo, ele intercede junto ao Pai pelo pecador arrependido. Ele intercede por intermédio do Espírito Santo. Eu estou lendo aqui para os irmãos, tá? Paulo, além de apresentar a salvação eterna, concedeu ao Onésimo o livramento da morte, através de uma intercessão direta ao Senhor de Onésimo, oferecendo o seu próprio nome como garantia, como vemos nos versículos 17 e 18. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Amados, considera a nossa dívida, a dívida dos nossos pecados. Essa dívida era uma dívida que nós tínhamos com quem? Com Deus, não é? E era uma dívida que nós podíamos pagar? Não. É uma dívida, irmãos, que eu vejo na minha experiência que só cresce. Ela só cresce. Parece que a cada dia a minha dívida com o Senhor só cresce. Embora eu tenha já a convicção da minha salvação, eu percebo que a minha dívida só cresce. Mas tem alguém que se ofereceu para pagar a nossa conta. Amém. Teve alguém que falou para o pai: pai, lança, se ele deve alguma coisa, lança toda a dívida dele na minha conta. Amém. Isso não é maravilhoso, irmãos? Hoje eu e a Lídia, nós estávamos tendo comunhão sobre isso. Ela também estava me ajudando a lembrar de algumas passagens. No livro de Oséias, Deus mandando Oséias comprar Gomer, que era uma prostituta, que o traiu, e depois manda ele comprar novamente. Gomer representa nós, pecadores, infiéis, e Jesus, ele nos comprou, e a moeda que ele usou para nos comprar foi o seu próprio sangue, a sua própria vida. Nós lembramos também da parábola do bom samaritano. Lembra da parábola do bom samaritano? E ele fala do amor ao próximo. E ele fala de Jesus. Jesus é esse bom samaritano. Fala de um sacerdote, fala de um levita que passou por um judeu que estava jogado à beira do caminho porque foi roubado,
ferido, maltratado, e o sacerdote, o levita, que eram religiosos e que tinham dever de ajudar, não ajudaram. E o samaritano, que era um desprezado, passou, viu, pegou, tratou as feridas, colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria, e ali o que ele fez? Ele pagou todo o gasto na hospedaria e ainda falou para o dono da hospedaria: e se alguma coisa gastar mais, eu acerto na minha vinda. Quem é esse que pagou a nossa dívida, irmãos? Quem é esse que pagou a nossa conta? Por que Deus ele nos recebe? Porque alguém pagou a nossa dívida. Amém. Alguém pagou a nossa conta. Então ele oferece seu próprio nome como garantia. Jesus é o nosso intercessor e podemos nos apresentar a Deus através do seu nome. Ele paga as nossas dívidas e nos redime. Alguns versículos, vamos ler juntos? Esse é de Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, porque nós mudamos e nós demonstramos que éramos boas pessoas. Então, por causa do nosso mérito, é isso que está falando aí? Não. Deus, ele prova o seu amor. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quanto amor! Visto, e aqui fala sobre o ministério de Jesus. Vamos ler juntos também? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, Ele é esse sumo sacerdote. Amém. Ele vive a interceder por nós. Amém. E nós podemos nos achegar ao trono de Deus confiadamente. Podemos chegar por quê? Porque Ele intercede por nós, para que nós possamos alcançar misericórdia. Amém. Para que nós possamos alcançar graça. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Paulo colocou a dívida de Onésimo na sua conta. Olha o que fala Colossenses 2. Vamos ler juntos, irmãos? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Então o Senhor pegou todo o nosso escrito de dívida. E o que Ele fez? Ele cravou na cruz. Ele pagou toda a nossa conta. Irmãos, o que o homem precisa para receber essa graça? Qual que é a única coisa que Deus exige do homem para receber perdão? Arrependimento, confissão de pecados. É a única coisa que Deus exige. Todo aquele que crer, todo aquele que reconhece a sua condição, reconhece que é um pecador,
E a palavra arrependimento significa mudança, mudança de mente, mudança de atitude. Então todo aquele que se arrepende e que pede perdão para Deus, que fala: Senhor, me perdoa, Deus me perdoa. João diz na sua epístola que Deus, Ele é fiel e Ele é justo. Ele é justo por quê? Porque tem alguém que já pagou a nossa dívida. A dívida que nós tínhamos já foi acertada. Então Ele é justo e Ele perdoa os nossos pecados e Ele purifica. Eu não sei, irmãos, eu encorajo os irmãos, nós precisamos prestar bastante atenção nos cânticos que nós cantamos. Às vezes a gente canta e eu não sei se nós prestamos, não sei se todos prestam atenção na letra que nós cantamos. Um dos cânticos que nós louvamos no acampamento dizia que não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Irmãos, isso não é algo maravilhoso? O pecado, ele é algo que nos oprime, que nos condena. Mas o cântico que nós cantávamos, e isso é segundo as Escrituras, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Se o homem, se o pecador, ele se arrepende de fato, Deus perdoa. Isso não é algo maravilhoso? Deus perdoa. E por que Ele perdoa? Porque Jesus, Ele já morreu na cruz por causa das nossas iniquidades. Ele já carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Quando João Batista viu Jesus, o que ele disse foi: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E sobre ele estava o pecado de todos nós. Como Martinho Lutero dizia: quando o pecado ainda está sobre mim, irmãos, que fardo, que fardo. Mas quando eu vejo que Jesus Cristo, Ele já carregou sobre si todos os nossos pecados, que salvação, amém. Que graça, louvado seja o Senhor por isso. E por último, Paulo está falando para Onésimo que ele se tornou útil. Versículo 11 diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Às vezes, né, André, nós estávamos conversando, às vezes nós nos sentimos inúteis, mas louvado seja o Senhor, porque hoje, no Senhor, antes nós éramos de fato inúteis, mas agora, redimidos pelo Senhor, agora em Cristo, nós nos tornamos úteis. Onésimo, ele era um escravo, fujão, alguém que provavelmente deu prejuízo para o seu Senhor. Mas Paulo estava falando que isso foi algo apenas temporário, porque agora ele era útil. E Paulo chega até a dizer: olha, para o apóstolo Paulo recomendar alguém, irmãos, não é qualquer um, não é sem responsabilidade. Então imagina só o irmão Zaga como alguém da liderança da igreja tem que recomendar algum de nós aí. Então o que o irmão poderia dizer de mim? Vou usar o Alvani. Daí eu tenho certeza que se o irmão precisasse escrever uma carta de recomendação para alguma liderança de outra cidade, estaria dizendo que o irmão Alvani é um irmão útil. É ou não é? Não é? Aqui Paulo está recomendando alguém. Paulo chega até a dizer no texto ali que o desejo dele era que Onésimo permanecesse com ele, porque ali, nas suas algemas, Onésimo estava servindo a ele, mas ele não queria fazer as coisas gerando em Filemon um sentimento de obrigação. Ele queria que isso fosse espontâneo. Então eu estou mandando ele de volta, e recebe ele como se estivesse recebendo a mim, e recebe ele como irmão no Senhor. E olha que coisa maravilhosa.
A igreja não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre. A igreja não deve tratar alguém melhor só porque é de uma classe social mais privilegiada e tratar mal o outro